Ok. Como tiver as luzes, vai começar. Apaga mais. Mais 2014, então tivemos um ano de muitos lançamentos, muito conteúdo, e hoje a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho da JBC, vamos falar um pouquinho de mercado brasileiro nacional de mangás e o que mais importa, o lançamento do primeiro volume de Sailor Moon. Eu chamo Dami, vem pra cá, vamos cantar junto para comemorar esse momento. Os meus sonhos eu te confesso, os pensamentos que tenho em mente, curto-circuito me causarão. O caleidoscópio é meu coração, luz da lua se transformou. Como eu queria te ver agora, não chorar mais pra luz da lua. Essa lua não me deixa dizer, e eu não sei o que vou fazer. Caleidoscópio é meu coração, luz da lua me transformou. E essa estrela da constelação, nesse instante eu me pergunto, qual é o destino que eu terei, se o amor não encontrarei. Ter alguém pra ser feliz, ter amor que eu sempre quis. Muito obrigada. Estou muito feliz de participar do seu evento. Quero agradecer o convite da JBC.
E agora eu vou chamar... Peraí, tem uma cola. Thiago Nodiri. Marcelo Rodrigues. Rodrigo Pelais. E por último, Cássio Medal. Cássio Medal. Em nome da Lua! E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao Enche Mais. A gente está muito contente de poder compartilhar esse momento com vocês. Eu já vou tirar essa cartola que eu estava mexendo no saco. Esse é um momento muito, muito especial para a JBC. A gente já falou algumas vezes sobre isso nos diários Sailor Moon que a gente fez para vocês poderem acompanhar o lançamento do mangá e a produção dele nas nossas redes sociais da Henshin, da JBC. Mas Sailor Moon é um dos mangás mais importantes da história da JBC. A JBC começou a publicar mangás em 2001. Então, na verdade, os primeiros mangás que a gente foi negociar no Japão, a gente negociou em 2000. E os primeiros mangás que a gente foi pedir lá para as editoras foram Sakura, foram Kenshin e Sailor Moon. Desde aquela época, a licença não estava liberada, né? A autora não queria liberar mais para fora do país, do Japão. Ela tinha tido vários problemas de licenciamento. E todo ano, desde aquela época, a JBC, todos os anos, vai ao Japão, tem conversa com as editoras para licenciar mangás. E Sailor Moon foi um mangá que, desde 2000, todo ano a gente pedia para o Japão novamente. E aí, liberou já? Será que a gente pode publicar no Brasil? E aí a insistência deu resultado, né? A autora começou a ficar com vontade de lançar novamente o mangá dela fora do Japão. Começou a rolar uma nova onda Sailor Moon, né? Vai vir um anime novo por aí, vários produtos. Ela começou a liberar num país, em outro. E aí finalmente acabou liberando o mangá para o Brasil. Na verdade abriu o licenciamento, né? Houve uma concorrência e a gente fica muito contente de ter conseguido a licença para poder publicar esse mangá no Brasil, porque era muito importante para a gente. É uma coisa que a gente buscava há muitos e muitos anos, como eu falo para vocês. E isso da gente ir para o Japão desde sempre. Uma das pessoas muito responsáveis por conseguir o mangá é o nosso publisher, o Júlio Moreno, que não está aqui hoje, mas que desde lá atrás é o mesmo cara que vai, negocia com... Pode falar que a gente não pode aprender agora, tá? Que negocia no Japão. Então, o fato de ser a mesma pessoa todo ano lá negociando, que os japoneses já conhecem, o fato de eles conhecerem a qualidade dos nossos mangás, a seriedade com a qual a gente trata a publicação de mangás no Brasil, desde a nossa virada de qualidade que a gente teve há mais ou menos 3 anos, a gente passou a ter uma política diferente na publicação dos mangás, começou a publicar também mangás de luxo, mangás para colecionador, mangás para livraria. Ao mesmo tempo a gente também começou a lançar mangás mais baratinhos de banca, como Super 11. Então a gente começou a ter uma gama bem grande de títulos e formatos diferentes, com preços diferenciados para tentar agradar todos os gostos. E isso também foi uma das coisas que fez diferença na hora dos japoneses negociarem Sailor Moon com a gente. Então, assim, todo esse blá 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 inicial é só para dizer que realmente a gente está muito feliz de poder lançar Sailor Moon. Como eu falei, eu repito, é um dos mangás mais importantes da nossa história, porque desde lá de trás a gente tentava publicar e agora finalmente a gente conseguiu. E a gente fica muito contente de ver que Sailor Moon continua tendo uma base de fãs tão grande
Todo mundo quase que trabalha na JBC também é fã de mangá, de anime, a gente adora. Praticamente todos nós vimos também o desenho do Sailor Moon e torcíamos para que o mangá viesse para o Brasil. Então, todos nós ficamos muito felizes de agora poder fazer um evento para compartilhar com todos os fãs. Quando eu digo todos os fãs, não são só vocês, somos nós também. Esse lançamento tão importante no Brasil. Bom, a gente quer... Vou tirar o óculos também, porque eu não enxergo ninguém direito, pessoal. Por sorte, o Léo, ele quer tirar uma foto para botar na agenda dele. Eu sou fã. Depois eu faço no telefone. Vou mensagem no WhatsApp. Eu vou ligar o Tinder aqui. Faltou a rosa, hein? Faltou o quê? A rosa. A rosa, então. Não deu, né? Ali, ó. Quase. Ó. Mas o problema é que se eu colocar a rosa na boca, assim, eu agradeço, muito obrigado, mas vou ficar sem rosa mesmo. Só para fazer uma graça para vocês. Não é um super cosplay, mas acho que até que ficou legalzinho, né? Como é que é? Tá, muita calma nessa hora, tá vendo? Quem sabe um dia, vamos lá. E vai ter que, de repente o Rodrigo um dia pode ir. Eu sou muito peludo, teria que, né? E charmoso? Não. Bom, a gente queria aproveitar essa palestra para retomar um pouco e falar novamente do que foi. Eu já falei um pouco para vocês agora de como foi esse pedido do mangá, como a gente conseguiu, né? Mas eu queria contar de novo para vocês, apesar de ter mostrado mais ou menos nos diários Sailor Moon da produção, a gente queria aproveitar para falar um pouco, cara a cara com vocês, de como foi fazer esse mangá para a gente. Por isso que a gente reuniu aqui várias pessoas da nossa equipe. Marcelo é meu assistente editorial, na verdade ele trabalha comigo há muito tempo, trabalhou já comigo em outras duas editoras. Ele trabalhava com arte na Conrad junto comigo, depois na Pixel, e na verdade agora ele é coringa, porque ele faz parte de arte e parte de texto também. E ele foi responsável por várias das partes de arte, Sailor Moon, de fazer as capas para mandar a aprovação para o Japão, e ele vai contar um pouquinho de como foi isso. Thiago, também meu assistente editorial. Thiago foi alfabetizado em japonês. Ele foi para o Japão quando ele era pequenininho, morou no Japão dos 4 a 13 anos mais ou menos, né? Era otaku no Japão. Continua sendo otaku no Brasil, porque trabalha com mangazinho, né? E ele é responsável por fazer toda a revisão das traduções que a gente recebe. A gente não faz nenhuma tradução dentro da JBC. A gente tem tradutores terceirizados, a gente traduz tudo do japonês, e a gente tem o Thiago, que também fala japonês, que ainda faz uma revisão dessas traduções para ver se ele acha que está ok, se ele tem toda a experiência de ter morado, né, uma parte super importante da vida dele lá. Então, até na redação mesmo, no dia a dia, a gente sempre conversa, o Thiago sempre conta um monte de curiosidade para a gente de como são algumas coisas lá, né? E ele conta, por exemplo, que na escola lá, uma das tarefas que ele mais gostava, que era mais fácil de fazer, era limpar o banheiro. Então, outras coisas que eram muito piores do que isso, limpar o banheiro era tranquilo, né? Isso é uma das curiosidades que o Thiago conta pra gente lá. Então ele revisa todos os nossos mangás, também revisou o Sailor Moon com carinho, e na verdade Sailor Moon teve um processo assim mais complicado ainda do que os outros mangás, porque era um mangá que a gente sabia da importância tanto para os fãs quanto para a editora. Então a gente, na verdade, teve altas discussões, no bom sentido, na editora, uma outra no nosso sentido. A gente praticamente lutou na lama lá e tal, com o nome original, o nome do anime, etc. Mas, brincadeiras à parte, na verdade a gente realmente teve muitas conversas lá, em várias etapas diferentes do processo, para decidir como a gente ia fazer as coisas. O Thiago vai falar um pouco mais dessa parte.
O Rodrigo da parte de publicidade, então ele cuidou de toda a parte de conversar com o Japão na parte de aprovação de materiais de divulgação, como esse banner, por exemplo, como os marca-páginas que a gente distribuiu para a galera, distribuímos para vocês, espero que vocês tenham gostado. Esse marca-página aqui da imagem, né? A imagem exclusiva, né? Graças ao bom contato que a gente teve com o Japão, como a parte das aprovações todas foi super bacana para eles, assim, eles gostaram de como foram as coisas, tanto na parte do editorial quanto na parte da publicidade. Eles acabaram cedendo várias coisas para a gente, inclusive estou até adiantando um pouco, depois que o Rodrigo já ia falar, mas que essa imagem do marca-página foi uma imagem exclusiva que eles mandaram para a gente poder fazer material de divulgação para vocês, dentre outras coisas. Então o Rodrigo foi responsável por tratar dessas aprovações com o Japão da parte de publicidade, né, etc e tal, e vai falar um pouco também de como foi essa experiência. Bom, então eu queria começar, já estamos falando há tanto tempo, especificamente da produção. A gente vai falar um pouco para vocês, depois a gente vai mostrar mais um vídeo com algumas coisas que a gente ainda não mostrou nos diários Sailor Moon. Foi a parte final da finalização do mangá. A gente foi fazer umas filmagens na gráfica, o mangá imprimindo, então a gente gravou mais umas coisinhas que vocês vão ver em primeira mão agora, a gente não botou na internet ainda, a gente guardou para mostrar só realmente para quem veio no evento. Bom, a gente conseguiu o selo humano, a gente começou a negociar lá em 2012. Em 2012 eles sinalizaram que a gente poderia fazer a proposta para a Sailor Moon, que eles iam abrir a negociação. E aí lá em 2012 a gente começou a negociar com eles, conversar, ver o que a gente podia fazer, que tipo de coisa que eles queriam. E aí a gente conversou muito com eles, mandamos proposta, e aí teve um vai e volta de acerta aqui, acerta ali, mas como que vocês vão fazer, como vocês vão publicar no Brasil, qual vai ser o formato, qual vai ser o papel. A autora foi bem exigente quanto a isso, ela queria que fosse uma edição bem caprichada. A gente mandou para eles e mostrou a nossa edição de Sakura, e isso foi uma das coisas que ajudou a gente conseguir o Sailor Moon, porque eles gostaram muito da edição que a gente tinha feito de Sakura, e a autora falou que gostaria de uma qualidade parecida. E aí, depois de muito vai e volta, a gente recebeu a notícia no começo de 2013 que a gente tinha conseguido o mangá, que era nosso, e junto com a notícia veio a informação deles que ia ser muito difícil para a gente a publicação no Brasil, e toda a parte de aprovações ia ser super complicada. Eles mandaram junto para a gente um manual de estilo de coisas que a gente devia fazer ou não, o que foi muito legal, na verdade. Nem sempre as editoras têm isso, mas eles mostraram para a gente, isso foi bem legal. Às vezes eles têm muita exigência, mas eles não explicam exatamente o que eles querem. Nesse caso, não. Eles usaram toda a experiência que eles tinham com a publicação nos Estados Unidos, com a publicação na Itália, em alguns outros países, para mandar para a gente esse manual de estilo dizendo, façam isso e não façam isso. Eles deram exemplos de coisas que eles não queriam que a gente fizesse e coisas que era para a gente fazer. Então, isso também acabou ajudando muito a gente na hora de produzir as coisas para mandar para eles. A gente acha até que, apesar de todo o trabalho que deu, não foi tão difícil quanto a gente esperava. A gente esperava que fosse ser mais difícil, que às vezes algumas trocas fossem ser, não tem nada disso, faz tudo de novo. E não teve isso, na verdade, teve sempre ajuste mesmo. Mas aí, antes de começar, então teve toda essa primeira troca de conseguimos, aí a parte de assinar um contrato, mandar para cá, mandar para lá, pagamento, como que vai fazer, como que não vai fazer, envio de material para a gente, porque eles enviaram para a gente as páginas coloridas, miolo e etc e tal, as edições, até a gente fechar certinho como ia ser, apesar de a gente já ter discutido isso com eles. Isso levou um tempo. Durante esse tempo, só 4 pessoas na JBC sabiam que a gente tinha conseguido o Sailor Moon. A gente guardou esse segredo de 7 chaves. Só a Marina, que era a minha chefe, que sabia, o Júlio, eu e o Ed Carlos, que era um gerente de publicidade. A gente teve que guardar, não podíamos contar para as outras pessoas, porque era um segredo que não podia vazar, porque a gente queria
fazer uma festa na hora de divulgar, né? E aí a gente acabou divulgando no Henshin Mais do ano passado, né? Esse evento da JBC que a gente pretende que seja anual, já estamos no 3º ano, e é um evento que a gente quer continuar tendo todo ano, que é para ter esse contato da editora com o público, que a gente acha que é muito importante. Hoje em dia, com a internet, redes sociais, as pessoas se aproximaram muito, claro, dos editores e etc e tal, mas não é a mesma coisa de você conversar pessoalmente, né? Pessoalmente é sempre mais legal. Então a gente anunciou no Henshin Mais do ano passado, que foi num sábado, mas aí o que a gente fez antes disso? Na sexta-feira, a gente combinou uma reunião com a editora toda, falou que a gente ia fazer um anúncio para as pessoas, e aí a gente parou a editora na sexta-feira à tarde, e aí a gente anunciou para o pessoal que a gente ia conseguir o selo Moon. E aí a gente fez uma festa, a gente abriu champanhe, chamou gatinho, todo mundo comemorou, e a gente nem trabalhou mais esse dia, foi no final da tarde, assim, e foi um negócio bem legal, assim, e ficou todo mundo muito feliz, por isso que eu estou falando para vocês, todo mundo é fã, todo mundo sabia da importância que o mangá tinha para a editora, né, e a gente fez questão de ter essa festa com o pessoal da editora. Eu vi que vocês no comecinho já viram um vídeo que a gente exibiu, né, da JBC. Isso é para vocês terem um pouquinho de ideia de como é a JBC. Ali todo mundo que trabalha lá, as locações são todas a editora. A gente fez isso para mostrar os nossos lançamentos do último ano, mas para mostrar também para vocês um pouco mais do que é a JBC. Então, isso, e é isso que eu estou contando para vocês agora. Bom, a partir do momento que a gente anunciou, aí começou o trabalho de verdade. A gente não tinha como começar a fazer o trabalho porque a gente não tinha contado para ninguém na editora, não tinha nem como a gente começar. A partir daí a gente começou, então, a parte de decidir como a gente faria as capas, quem ia fazer a tradução do mangá e para onde a gente ia com ele, quando a gente achava que ia conseguir lançar. A gente achava que ia conseguir lançar no final do ano passado, mas conforme a coisa foi andando, a gente começou a ver que não ia dar. A gente decidiu que quem ia traduzir o mangá era o Arnaldo Masato Oka. O Oka trabalhou durante 10 anos no JBC. Ele trabalhou na Henshin, fez reportagem, morou no Japão e depois ele era a pessoa responsável pela revisão das traduções antes do Thiago entrar no JBC. Então a gente viu passar a tradução para ele. E aí a gente começou a mexer na parte de imagens. A gente recebeu as imagens, o Marcelo passou a dar uma olhada. O Denis, que está lá atrás de vocês, em pé, todo mundo dá um oi pro Denis. O Denis é meu chefe de arte na JBC, ele também trabalhou comigo na Conrad, ele também fazia toda a parte de arte lá dos mangás da Conrad comigo no começo dos anos 2000. Ele também ajudou a dar uma olhada nas imagens e tal, mas como a gente trabalha com muita coisa, a gente tem que dividir o trabalho na JBC. A gente tem uma gráfica, olha, só aguento o Léo porque ele é bonitinho, senão a única coisa que segura ele lá no JBC ainda. Bom, tem isso. E aí então a gente começou a mexer com a parte de arte, com o tradutor definido, e aí agora vou falar para o Marcelo para contar um pouco como foi o recebimento do material, o que ele viu, e aí as conversas que a gente teve, e como foram as coisas. Então, como o Cássio falou, a gente recebeu o material com bastante antecedência das primeiras edições, né? E como quase ninguém sabia na editora, o Cássio falou pra mim: então, dá uma olhada nessas coisas aqui que eles mandaram a gente baixar, mas não deixa ninguém olhar. Sailor Moon, tá bom, né? Vamos ver como é que tá esses arquivos. Eu tinha que esperar o povo ir no banheiro, sair pro almoço pra poder dar uma olhada nas coisas antes da gente anunciar, né? Do Henshin Mais do ano passado. Mas, diferente de... o povo tem essa mentalidade que o japonês é bem organizado, mas os arquivos que eles mandam do Japão pra gente vem bem bacana, assim, os nomes, a nomenclatura, passa. Mas no caso do Sailor Moon, veio realmente muito bom todos os arquivos. A gente pôde aproveitar bastante do material original, como eles vieram, né, sem mexer tanto. Eles tocaram esse terror na gente que ia ser quase impossível aprovar as coisas, né, de cor.
E a gente já tinha tido uma experiência bastante complicada, difícil com o Clamp, né? As meninas da Clamp são... É verdade. As meninas da Clamp, elas são bem, assim, específicas com as coisas que elas querem, mas quando elas passam as explicações de a imagem ficou meio apagada, perdeu um pouco de vida, tudo muito subjetivo, assim, a gente tinha idas e voltas com Sakura, RGB nem tanto. Isso é importante de dizer, que Sakura preparou a gente para Sailor Moon. Porque Sakura exatamente tinha isso que o Marcelo fala. Eles mandavam pra gente, a gente mandava as páginas coloridas de capa, e aí voltava assim, então, esse rosa do vestido dela tá um pouco claro demais, aumenta 1,5 ponto. Aí você aumentava um pouco, aí o próximo diz assim, mas agora ficou forte demais, diminui 0,75. Com Sailor Moon a gente mandou, primeiro a gente focou força-tarefa no primeiro volume mesmo, a gente fez tudo que tinha de coloridas e capa para mandar para eles, e como os arquivos estavam bons, dá aquele tapinha, porque o sistema de impressão é diferente no Japão e no Brasil, então quem tem experiência na área de arte acaba sabendo o que tem que mudar ou não para poder manter as cores, né, mais fiéis possível a original. E deu que veio bastante alteração, como a gente esperava, mas eles foram bem claros no que eles queriam. O laço de tal personagem está de tal jeito, a gente quer que seja mais vermelho tal. Chegou o caso de uma das edições, se não me engano, a 3 da Júpiter, o verde que a gente quer é tal. Eles colocaram 2 candinhos ali. Thiago, Kimidori, que é um verde limão, um verde parecido, bem amareladinho assim. Então eles foram bem específicos, foi um trabalho que pra mim foi bem prazeroso de fazer e foi bem mais tranquilo do que eu esperava. Tanto nas coloridas como nas capas. A gente teve uma média de envio de 2, 3 vezes pro primeiro, assim, e depois foi ficando cada vez mais fácil nas edições que a gente já está trabalhando, né? Que a gente, como eles falaram que ia ser bem complicado, a gente começou a trabalhar com uma antecedência bem grande nessa parte técnica, né, de cor e tudo mais. A gente acabou, como eu falei para vocês, foi trabalhoso do mesmo jeito, mas não foi tão difícil quanto a gente achava que ia ser, porque eles foram o mais profissionais possíveis. E aí isso é uma coisa que o Marcelo falou e eu acho sempre bacana a gente contar em evento, assim. Todo mundo acha que, você tá trabalhando com o Japão, né, cara? O Japão os caras são, né? A gente fechou o mangá um tempo atrás e aí foi bom, legal, né? Agora vocês têm material para mandar pra gente, o que vocês têm para fora? O negócio é o seguinte, metade das edições, o mangá tinha um número X de edições, 8 acho, sei lá, só. Até a edição 4 a gente não tem nada para mandar para vocês. Nada. Só os exemplares. Não tem arquivo, não tem arquivo de capa, não tem nada. Vocês escaneiam e se virem aí. Aí, depois eles falaram, então agora a gente vai mandar a outra metade. Aí na hora de mandar, a mulher falou assim, uma notícia boa para você. Quando eles estavam mexendo lá nos materiais da segunda metade, eles acharam uns materiais da primeira. Então, tá indo no CD aí, vocês dão uma olhada no que tem. E aí vocês podem usar se achar que ficou legal, que é a primeira editora que a gente está mandando, porque eles nem sabiam que tinha esses materiais antes. Então, assim, às vezes a gente acha que o Japão, né, os caras, mas nem sempre, muitas vezes os caras não têm os materiais para mandar, não tem. Às vezes eles falam, não, a gente vai mandar um material digital. Aí o material digital, eles escanearam lá e mandam pra gente. Então a gente aprendeu a perguntar para eles se o material digital que eles têm para mandar é material verdadeiro ou falso digital. Mas com o Sailor não. Com o Sailor eles foram super profissionais com a gente, eles diziam, como o Marcelo falou, exatamente o que eles queriam. E assim, uma coisa interessante é que desde o começo eles tinham falado pra gente que a gente ia ter que mandar provas impressas da gráfica para aprovação. Então a gente falou, bom, isso vai ser complicado, né? Isso vai dar um trabalho. Isso nunca ninguém pediu pra gente, porque é difícil, é custoso, né? Você fazer uma prova da gráfica, depois mandar lá pro Japão. E aí, um negócio bacana é que a gente acabou fazendo do número 1. E aí, a parte de aprovações do número 1 foi tão tranquila, como o Marcelo falou, foi 3 ou 4 trocas de e-mail, depois mais as provas de gráfica, que para as edições seguintes eles não pediram prova de gráfica. Só a primeira edição a gente teve que mandar uma prova impressa. As seguintes estão sendo só aprovações por e-mail mesmo, né?
E teve a parte do miolo também, que a gente teve que A mandar. partir do miolo, aquele negócio que o Cássio falou de eles mandarem umas guidelines do que funcionou ou não, principalmente uma publicação dos Estados Unidos, eles tiveram alguns poréns assim naquelas partes que antes eram coloridas quando saíram na revista original e saíram como grayscale, né, tons de cinza na versão tanto. E os retoques que foram feitos na edição americana, eles apontaram vários erros que eles não queriam que acontecesse na nossa edição, né? E a gente tem um time de arte bem bacana lá, os Douglas, né? Inclusive, o Douglas não está aqui agora, mas ele está lá embaixo nas caricaturas, a Spirit Art School, é a escola dele. Então, Do lado ali da escada rolante. Depois vocês descem lá, procuram pelo Douglas, agradece a ele, porque a parte de arte bonitinha, ó, o cara é o mago do retoque de arte. Pra mim, como o Cássio disse, como eu estou trabalhando com arte e texto, assim, eu tive o privilégio de trabalhar tanto nessa parte anterior de arte, quanto a parte posterior de texto, porque foi a 1000 mãos, assim, Sailor Moon. Todo mundo revisou o mangá, né? E acho que muita gente tem esse pensamento que porque é shoujo, ou porque é um mangá mais antigo, que é simples de fazer, e a gente se deparou com um negócio que é parecido com Love Hina ou Negima, naquele sentido que toda página tem 1 milhão de coisinhas em cada balão, tem comentários, pensamento, narração, um rostinho, um ícone, alguma coisa, e a gente teve que ficar se atentando cada vez mais a isso, assim, foi bem trabalhoso, mas foi bem legal, assim, eu não esperava que o mangá fosse tão bacana, assim, é um negócio que eu tinha visto há muito tempo, e tinha visto anime, e me deparei com um negócio bem bacana, tanto de arte quanto de texto, foi bem legal trabalhar com os Sailor Moon. Então, como vocês podem ver, o trabalho não foi pequeno para sair esse mangá, né? O bom é que todo o trabalho que a gente teve para a edição 1 já começou a entrar no automático depois, né? Tanto que a gente está com a edição 2 pronta já para mandar para a gráfica, já trabalhamos nela. Depois dessa parte de aprovação, que inclusive eu já falei no vídeo, né? Isso era um pedido dos japoneses, mas a gente queria também, para começar a lançar o mangá, a gente queria já ter pelo menos 4 edições aprovadas lá no Japão, as páginas coloridas e as capas, né? E a gente já está com as 4 primeiras aprovadas, já mandamos a edição 5 para eles, e não mandamos mais nenhuma porque eles não mandaram o resto do material ainda pra gente. A gente está esperando, já pedimos também, mas você vê, né? Mesmo as pessoas mais profissionais ainda não veio. Depois disso, a gente começou a focar bastante no texto. Então, a gente passou para o Arnaldo Masato Oka, a tradução, demos umas diretrizes para ele, mas a gente ainda nem sabia exatamente como ia ficar. A gente tinha tido algumas discussões, mas a gente não sabia ainda se ia ter honorífico ou não. A gente só uma coisa a gente já tinha quase certeza, a gente queria usar os nomes originais. Essa é uma política da JBC, a gente acredita que é bacana você manter o máximo de coisa original possível, nome principalmente, né? Mas a gente sempre tenta trabalhar nossos mangás de forma que mantenha a originalidade do mangá e ao mesmo tempo adapte os textos para que o máximo possível de gente entenda. A gente não quer que só esse ou aquele grupo goste do mangá. A gente quer que qualquer um que vá na banca e pegue Sailor Moon entenda o que ele está lendo. Que o cara não fique... isso é uma explicação de por que a gente normalmente não usa honoríficos, né? Alguém que não conhece o mundo dos mangás e que vai lá na banca e fala, pô, que bonitinho isso aqui, vou dar uma olhada. Aí o cara abre e começa a ver, não sei o que, Kun, Chan e tal. O cara não vai entender nada. De repente a gente vai afastar alguém do mundo dos mangás que poderia estar gostando das coisas. Nada contra usar honorífico ou não, é só o que a gente acha. A gente acredita que é possível adaptar para que o máximo possível de pessoas sinta que a leitura está fluida e mais fácil de ler. Então a gente passou só algumas diretrizes para o Arnaldo e aí passamos a tradução para ele. Eu gostaria que ele estivesse aqui hoje, infelizmente ele não pôde vir. E aí veio a primeira tradução. Quando veio a primeira tradução, a gente já teve algumas conversas, né, Thiago, de o que a gente ia querer. Tinha vindo ainda com honoríficos, né, que a gente ainda não sabia se ia tirar ou não, então na dúvida a gente deixou com os honoríficos. E aí, numa primeira conversa, a gente já começou a achar que a gente não ia deixar, né? E aí o Thiago começou a mexer nas coisas.
Eu poderia começar falando dos honoríficos, mas só voltando um pouco no que o Cassius falou, que é da questão dos nomes originais, né? Eu sei que muitos fãs estão super acostumados aí com os nomes do anime, que eu acho muito legal, é uma adaptação coerente do que cada personagem é, né? Pro personagem do personagem, né? Mas só que a decisão prévia, antes mesmo de mandar pro Oca, de usar os nomes originais, ainda que seja para primar, claro, a questão da originalidade da obra, o nome de cada menina, ele completo na leitura japonesa, que é o sobrenome primeiro, depois o nome, ele tem um sentido, que é no caso da Usagi, claro, Tsukino Usagi, que significa coelhinha da lua, Usagi, coelha, e Tsukino, a partícula no, para grudar o Tsuki, que é lua, para se referir que é uma coelhinha da lua. A lenda da coelha da lua, é um negócio que eu acho que é super importante, assim, é super difundido no Japão, né? Temos uma nota no próprio mangá sobre a lenda da coelha da lua, e é um negócio que com Serena eu acho que não daria para adaptar, e que tem uma passagem, quando a Makoto até fala, não, você é mesmo a coelhinha da lua, que não teria como aquele balão em especial ser com Serena, você é mesmo a Serena da lua, né? Mas enfim, essa eu acho que é uma das razões, claro, não só a questão de primar pelo nome que a autora escolheu, mas também quais são as outras facetas aí que a gente pode analisar para decidir pelo nome do mangá ou do anime, né? A questão dos honoríficos, que realmente quando chegou do Oka, que assim, nós mandamos o material, o tankobonzinho em japonês, o Oka pega, ele traduz em um texto doc, aí eu vou lendo o texto doc que vai batendo com o tampo que está na minha mão. Nesse estágio, o Oka ele tinha mandado mesmo para os honoríficos. Mas aí, claro, a primeira coisa que eu vejo, a primeira cena do mangá é a Usagi saindo correndo e a mãe dela fala, Usagi tá. Aí eu falei, Cassius, então chegamos no momento. E aí, qual que vai ser o tal do honorífico? Aí, claro, como o Cassius disse, a gente saiu na mão, né? Banho de sangue ali. Por sorte, ele não sabe artes marciais, portanto... O Denão, que é um profissional das artes marciais, não só artes gráficas, mas artes marciais também, ele não me ajudou dessa vez. Eu tentei explicar toda a carga, porque eu acho que é importante. Assim, eu sei que nós temos uma política de tentar sempre não adotar o honorífico. Eu fiz uma exposição para o Cassius de todas as questões, a carga cultural que o honorífico carrega consigo, ao ser para cada personagem, cada situação, né? E, claro, tivemos nossas discussões. O Cassius é um ponto que é essa da questão do leitor que não está habituado a ler mangá, não é um leitor habitual de mangá, mas só que conhece o Sailor Moon por ser o Sailor Moon, que é uma obra gigantesca, acaba falando, opa, peraí, tem fã que não vai gostar que nós tiramos o livro? Tem, mas só que ele, por ser fã, eu acho que vai querer ter o seu Sailor Moon. Vai entender, né? Então, o cara vai comprar de qualquer jeito, não, né? Vou tirar, né? Os caras vão comprar, isso gosta de qualquer jeito. Mentira. Não. Ele queria já contar quais são as exceções honoríficas, olha que palhaço. Só queria, pra quem não viu, nós já divulgamos. Pra quem não viu... Ó, já tá chutando aqui, né? Quem não viu, claro que nós temos. Na verdade, assim, uma coisa até legal o Thiago falar, porque exatamente quando a gente conversa sobre como deve ficar ou não no lugar, eu sempre pergunto para o Thiago, nesse caso específico, por exemplo, legal, a gente vai vamos usar o honorífico ou não? Não sei. Ele leu o mangá inteiro primeiro, e aí a pergunta foi, a gente tem situações que a gente vai ter problema se tirar. E aí é isso que o Thiago pesou. Ele deu uma olhada e falou, olha, a gente tem aqui só 2 ou 3 situações que são mais complicadas. Mais difícil de adaptar. Realmente o honorífico ali. E aí então a gente resolveu que a gente ia tirar os honoríficos, mas deixar algumas exceções.
como acontece com Guerreiras Mágicas, que tem uma página toda, porque realmente, de muitos dos elementos em japonês, que é muito difícil de adaptar para o português, o honorífico acaba se sobressaindo muito, porque é um negócio que é só colocar, ou é só colocar ou é só tirar. Mas esse colocar que faz muita diferença, e tem isso mesmo para os japoneses, né? Os japoneses eles já incorporam aquela questão do honorífico como sendo o nome da pessoa. Então tem uma página toda em Guerreiras Mágicas que é sobre o diálogo 7, 8 balões das meninas falando sobre o honorífico de como cada uma vai se chamar, né? Então, quando tem momentos assim, aí eu preciso estar atento, porque isso daí não acontece logo na primeira página, pode acontecer no segundo volume, no terceiro, no quinto volume. Tem que dar uma olhada e falar, ó, Cassius, é verdade. Para tal medida que nós vamos tomar, vai implicar lá na frente quando acontecer essa coisa. Essas coisas são balanceadas. No caso de Sailor Moon, calhou que vai ser uma exceção. Não posso falar assim no caso. Mas... Quer falar? Não, quer contar uma? Quer contar uma exceção? Pode contar. Não quer. Vamos. Eu vou deixar o Cassius. Mas eu sou um cara mau e eu não vou contar nada. Vocês não viram o que aconteceu com o Léo já? A gente não fica contando mais coisas, não. É verdade. Tá bom, vai, Mamochan. Ei, Mamochan. Não, mas é porque esse a gente revelou porque é muito fácil. Mas mesmo assim a gente discutiu bastante se mesmo Mamochan, se a gente ia deixar ou não. Porque a gente começou a pensar em alternativas, né? Sim. A partir inclusive, é que agora vocês já foi impresso, vocês já compraram o Sailor Moon, mas a partir do segundo volume, que quando realmente rola a questão shoujo, ou mesmo menos luta e mais romance, a Usagi vai começar a chamar o Mamochan de Mamorzinho. Que é a alternativa que a gente achou, né? Mamorzinho, a gente pensou em Mamorzinho ou Mamoreco. Mas no fim a gente optou por deixar Mamochan nesse caso. Mas ó, fala sério, Mamorzinho teria ficado legal pra caramba, né? Ó, você imagina o Sagi chamando ele de Mamorzinho. Teria sido genial. Teria sido uma das melhores adaptações de todos os tempos. Amorzinho. Ó, o Léo prefere Mamoreco. Por isso que ele tá sentado lá e não tá indo aqui com a gente. Mas, claro, essa parte do Mamochan é realmente muito difícil. Se não é o Mamorzinho, não tem, eu acho que outra seria o Mamo. Mas aí eu tentei explicar, antes mesmo de decidirmos se vamos mesmo tirar todos os honoríficos e ter algumas exceções, ou vice-versa, eu tentei explicar para o Cassius o quão difícil seria transmitir exatamente nunca vai rolar, mas assim, o mais próximo possível do que a Usagi quer dizer quando chama o Mamochan de Mamochan, né? Então daí seria um amorzinho, mas o Mamochan, então vai entrar uma notinha, claro, explicando o que isso significa para o japonês. O que isso significa? Eu quero fazer igual a Ellen DeGeneres. Pode continuar. Fica com vergonha. Queria ter aparecido. Eu vou tirar outra então, peraí. Vamos todo mundo, vem. Mamoreco! Todo mundo falando Mamoreco junto. 1, 2, 3. Ih, tremeu. Mais uma. É o Parkinson, gente. Vai, Portugal, né? 1, 2, 3. Aê! Valeu, galera. Mamoreco ia ter sido top, né? Depois da derrota do Ota Clube, né? Não deu pra colocar no Mamoreco. Teve outra clube, verdade. O Léo confiscou meu telefone.
Então é isso, é que a questão tanto dos nomes originais em obras que já têm adaptações dubladas e a questão do honorífico sempre acaba os fãs ou os leitores, mas quem conhece os dois mundos, né, quem conhece um pouco do japonês, quem conhece o português, é o que eu acho que mais salta aos olhos mesmo, o que as pessoas mais se preocupam. Só que eu sempre gosto de lembrar disso, de uma coisa, aliás, que é que na verdade na língua japonesa, muito mais do que a questão do honorífico e não muito, mas dos honoríficos, tem outros milhares de elementos que ninguém não comenta nada, que é como, por exemplo, como a pessoa se chama o eu ou você. Pro mesmo eu, tem 5 formas diferentes. Tem o eu feminino, o eu masculino, tem o eu de alguém que é mais hierarquicamente inferior, tem o você, que é o você masculino, o você feminino, que é um negócio que não tem adaptação. Então, é verdade, é diferente do honorífico, você pode colocar ou tirar só, é só essa diferença? É verdade. Mas e a questão do senpai, que tem o veterano, né? Que tem uma palavra em português correspondente, né? Então, eu acho que, apesar de, sim, eu entendo de verdade a carga que carrega os honoríficos, eu sempre vou tentar explicar ao máximo que isso é ainda mais um capricho, ou até uma decisão editorial mesmo, do que um negócio que, nossa, é essencial, vai mudar a obra completamente. Né? Porque muitas outras coisas do japonês que não são traduzidas para o português, é o que os olhos não veem, o coração não sente. As outras coisas que não estão ali no texto, as pessoas acabam nem percebendo. Então, por isso, decidimos pela tirada do livro. É isso que eu tinha. Tá bom, né? Acho que chega, né? Já falou bastante. Para 21 minutos. O Thiago estava programado para ele falar 1 minuto. Mas, né? Obrigado. Mas o legal é que assim, né? Ele faz toda essa lenga-lenga com vocês e tal, não sei o quê. Mas eu fico bem contente que o Thiago, que é praticamente um japonês da gema, apesar de ter nascido aqui, mas passou a infância inteira e toda lá, ele é um dos maiores defensores nossos lá de não ter honorífico nos mangás. Porque ele acha que não fica natural, e eu concordo com ele, na verdade ele concorda comigo, eu também não acho. Enfim, mas é bom, concordar com o chefe é legal, né? Por isso que ele tá aqui e o Léo tá lá, viu? Coitado do Kitsune. Bom, depois que a tradução está pronta, o Thiago normalmente manda para mim, eu dou uma revisada também, claro, não do japonês e do português, porque eu não falo japonês ainda, mas eu reviso toda a parte de português, de adaptações, se as coisas que o Thiago me deu também fazem sentido, está tudo ok. E aí depois tinha uma parte que é muito importante, que é a parte de letras. São pessoas terceirizadas que fazem as letras, né? As pessoas podem achar que é fácil botar a letra no balãozinho, mas é um trabalho bem complicado, não é fácil assim. Eu queria aproveitar e chamar a grande Lilian Mitsunaga, que por acaso está aqui. Ela tem vergonha, ela não quer vir até aqui, então o Marcelo vai levar o microfone para ela falar de lá mesmo. A Lilian Mitsunaga é um mito. Ela é um mito das histórias em quadrinhos no Brasil. A Lilian já fez, nem sei quantos, você tem ideia de quanto você fez já de letras de quadrinhos? Não tenho ideia. Você se importa de perguntar há quanto tempo você faz isso? Há 34 anos. A Lilian trabalhava na editora Abril lá de trás. A Lilian já fez Pato Donald, ela faz até hoje, Disney, Heróis, mangás. A Lilian fazia letras pra mim na Conrad lá no começo também. Na JBC lá no começo, quando eu não era da JBC ainda, ela também fazia letras pra lá. Companhia das Letras, e outras. A Lilian, é um mito das letras nos quadrinhos. É verdade.
É uma das melhores profissionais com a qual eu já trabalhei. E a reciclagem é verdade. ah, imagina, vamos ficar rasgando seda aqui e tal. Trabalhar com todo o pessoal da Ah, imagina. E aí a gente, perguntei pra Lilian se ela podia fazer Sailor Moon, que era um trabalho importante pra gente, né? E aí deu certo, a Lilian fez. Bastante detalhado. E deu trabalho, né? Eu acho que é um dos mangás mais cheios de detalhes que deve ser todos. Não tinha poucas páginas também, né? Não, eram 240. 240 páginas. Ela me mandou de volta, ó, tá aí pronto e tal, mas nossa, não acaba nunca esse mangá, né? É, mas é muito legal. E assim, eu acho que a gente não trabalha, a gente se diverte. E quando você gosta muito do que você faz, você não tem tempo de passar. Quando você me perguntou 34 anos, para mim é como se eu tivesse começado no ano passado. Porque cada publicação é diferente da outra. Então isso que é legal. Está sempre fazendo coisas diferentes e uma diferente. Sempre renovando. Então eu faço com várias editoras em vários tipos de trabalho, né? Não Isso só é muito bom. Isso é muito legal. Para mim é diversão, não é trabalho. Então, o conselho que eu dou para vocês, procurem trabalhar numa coisa que vocês gostem. E aí, não vai ser assim. Mas tem que ganhar dinheiro também, porque não adianta só gostar, né? Tal, né? Mas se você faz o que você gosta, dinheiro. Não, eu acho que tem uma coisa importante. Às vezes vale mais a pena você ganhar um pouco menos e trabalhar com uma coisa que você gosta do que... Ou não, às vezes vale a pena você ganhar muito mais. Eu acho que é você procurar ser feliz. Sim. Você sendo feliz, você fica no meio. Boa. Então tá, então aí é isso. Eu queria aí desse uma palhinha, né, do trabalho dela com letras, porque é um trabalho muito importante, né? Você tem que deixar tudo certinho, você tem fontes diferentes, né? Antigamente lá atrás a gente fazia, era tudo igual, né? Era um pacote completo de fontes tudo igual. Hoje em dia na JBC a gente está tentando usar as fontes diferentes, parecidas com os mangás originais. Então é um trabalho muito importante para a qualidade final do mangá. Então queria agradecer a Lilian, ela continua fazendo as próximas edições do Sailor Moon, né? A gente está em avaliação ainda, estou vendo se o trabalho dela... Isso, estou fazendo os testes para ver se ela passa, se ela continua trabalhando com a gente. Vamos ver, acho que vai dar. Obrigado. O legal da Lilian é que a gente manda as coisas pra ela e fala, isso aí vai dar trabalho, hein? Vai demorar. Aí no dia seguinte chega pronto. Olha, pior que, ó, não é no dia seguinte, mas é assim mesmo. Quanto tempo eu tenho pra fazer? Não, ali, ó, tá prazo bom, pode fazer 15 dias, tal. 4 dias depois, chegou. É porque ela tem escravos bonitos.